Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que nos acompanham, mais um momento de interação, informação e prestação de serviços. Aqui comigo Leandro Amaral, com Carlos Carvalho e mais uma transmissão aqui através do RDTV, nesse momento direto do Fórum de Santo André, para tratar de um assunto importantíssimo. Domingo, eleição para o Conselho Tutelar e nós aqui atualizando e didaticamente explicando a funcionalidade, o objetivo, como é que é o dia a dia, a função do Conselho Tutelar. Carlos Carvalho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí no RDTV. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa plataforma de vídeos. E vamos falar sobre esse importante tema aqui, não só de Santo André, mas de todo o país, né? E o promotor de justiça, Juliano Simone, aqui conosco, para atualizar essas informações, abrindo espaço gentilmente na agenda para esclarecer esse assunto. Promotor, boa tarde, obrigado pela gentileza. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, inicialmente, qual a função, qual a importância do Conselho Tutelar, promotor? Tá. Bom, o Conselho Tutelar ele é um órgão previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, e cuja função principal dele é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Resguardar as crianças e os adolescentes de situações de risco, bem como de situações que envolvem aí violação de direitos. O Estatuto ele dá algumas atribuições, alguns poderes ao Conselho Tutelar, e ele tem um âmbito de atuação bastante amplo, bastante importante para fazer valer esses direitos das crianças e dos adolescentes. Quando é o caso e algumas situações extrapolam as atribuições do Conselho, aí geralmente o conselheiro tutelar comunica ao Ministério Público a situação para que daí o Ministério Público possa também adotar providências. Então, o Conselho Tutelar é bastante importante porque ele tem geralmente o primeiro contato com essa situação de violação de direitos, é ele quem toma as primeiras providências, toma as primeiras notícias, informações do caso, para visando resguardar esses direitos. Carlos Carvalho. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde. Como é que o senhor vê exatamente hoje a atuação do Conselho Tutelar? A gente sabe que muitas vezes existem reclamações de falta de infraestrutura para os conselhos, até mesmo uma certa forma de esconder esse trabalho do Conselho devido às polêmicas que sempre são trazidas por eles, né? A gente sabe casos envolvendo crianças e adolescentes sempre trazem muita polêmica. Como o senhor vê a atuação hoje do Conselho em cima dessa infraestrutura existente? A questão da infraestrutura é algo que sempre merece aprimoramento, né? Algo sempre em construção. Eu acho que a gente não pode definitivamente taxar como adequada ou inadequada a questão estrutural, mas algo que a gente pode, com um trabalho de articulação junto com os órgãos envolvidos, buscar melhorar sempre essa estrutura para que o conselheiro possa estar estruturado ou estar com material humano, não só com material humano, mas também com os materiais, com carros, veículos necessários para desempenhar suas funções. Como eu mencionei, não é algo pronto, acabado, mas é algo que o nosso trabalho também aqui na promotoria visa auxiliar na construção de uma estrutura cada vez melhor. Para ser até um pouco mais didático para quem está nos assistindo, qual é o trabalho quando o Conselho tem uma denúncia e leva ao Ministério Público, no caso a Vara de Infância e Juventude? Tá. São situações um pouco diferentes. Como eu mencionei, o Conselho ele tem atribuições que ele mesmo pode realizar. Então, por exemplo, quando ele verifica que uma criança precisa de vaga numa escola, o Conselho mesmo pode requisitar essa vaga. Quando ele verifica que a criança ou adolescente, ou mesmo a família, alguém da família, uma mãe ou um pai, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um tratamento psiquiátrico, ele pode requisitar esse serviço público. Então, o Conselho Tutelar ele tem essa possibilidade, ele tem uma gama de atribuições legais que permite que ele afaste essas situações de vulnerabilidade que muitas vezes as crianças e os adolescentes se encontram. Quando existem situações em que ele não está dentro das suas atribuições realizar certa providência, aí ele comunica o Ministério Público, porque geralmente essa providência vai depender de uma decisão judicial. E aí é o Ministério Público quem tem a condição de tomar a iniciativa dessa providência judicial para que aquela situação seja afastada, como por exemplo o afastamento de um agressor do lar. Vamos imaginar uma hipótese em que um pai esteja agredindo uma criança. O Conselho não pode por si
afastar aquela situação, salvo, evidentemente, situações de prisão em flagrante, etc. Mas ele pode comunicar para a promotoria, que pode ingressar com uma medida de afastamento do agressor do lar, para que uma ordem judicial determine essa medida. Então, o Conselho também, além de poder realizar diretamente algumas medidas, as que ele não pode, ele comunica para a promotoria. Agora, promotor, quais os requisitos? Ou seja, quem pode ser conselheiro e qual é a estrutura oferecida a um conselheiro tutelar? Esses requisitos estão estabelecidos primeiramente no ECA. O ECA traz quais são as condições para que a pessoa possa ser conselheiro tutelar. Depois, posteriormente, num segundo momento, esses requisitos são trazidos na lei municipal e no edital. Então, o candidato que deseja ser conselheiro tutelar, ele tem que observar uma série de requisitos. O estabelecido primeiro no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, depois aqueles pormenorizados na lei municipal e possivelmente estipulados no meio de comprovação, como eles vão ser comprovados no edital do certame. Já passamos dessa fase, é realizada uma avaliação, uma prova eliminatória, onde o conselheiro tem que atingir determinada quantidade de pontos. Ou seja, se o candidato não atinge, ele não consegue ter confirmada a candidatura. Ele não consegue ter validado a sua candidatura, ele não pode participar do processo eleitoral, e aí quando eu digo processo eleitoral, o processo efetivo de votação. Então agora, no domingo, nós vamos realizar o processo efetivo de votação, onde as pessoas da comunidade irão escolher as pessoas que elas entendem aptas a proteger, a resguardar esses direitos das crianças. E a estrutura que o conselheiro tem? A estrutura é aquela fornecida, veja, do ponto de vista funcional, o conselho é um órgão autônomo, ele pode tomar decisões que ele entende adequadas. Ele não tem nenhuma subordinação hierárquica. E não tem assessoria, não tem nenhuma... Do ponto de vista administrativo, não funcional, ele é vinculado à prefeitura. Eu não consigo te dizer qual órgão exatamente da prefeitura aqui a vinculação, mas ele é vinculado ao Poder Executivo de uma certa forma. É o Poder Executivo que fornece a estrutura administrativa, material, para que ele possa exercer suas funções. Cada conselho tem sua sede, tem seu corpo administrativo e tem seus equipamentos, veículos, enfim, para desempenhar suas atividades. Ainda seguindo na linha dessa eleição, a eleição não é um voto obrigatório, né, como é uma eleição, por exemplo, para prefeito, vereador, só para a gente citar um exemplo, mas qual que é a importância da população participar dessa escolha do Conselho Tutelar? Às vezes um Conselho Tutelar fica escondido ou por N motivos, que a gente não pode aqui elencar, mas qual a importância da população participar mais dessa ação do Conselho Tutelar, dessa eleição, de saber quem ali está para zelar em cima do ECA? É importante a participação justamente porque são conselheiros, e aqui nós temos em Santo André 3 conselhos tutelares divididos por regiões, são os conselheiros dessas regiões que vão atuar nessas circunscrições territoriais a fim de zelar pelos interesses das crianças e dos adolescentes. Então é a comunidade que tem também, a Constituição estabelece que é o dever de todos, da sociedade, do Estado, a proteção do direito da criança e do adolescente. Então, nesse contexto, a comunidade ela tem essa responsabilidade, ainda que não legal, mas moral, de escolher pessoas que estejam preparadas ou que ela considera aptas a realizar essa defesa da comunidade. Pessoas que realmente se dediquem à atividade da infância e juventude, pessoas que demonstrem vinculação com a defesa desses direitos, para que eles possam ser o máximo possível resguardados. Até porque lá na frente, na hora que precisar do trabalho, né, esse conselheiro saber o que está fazendo, saber qual é a função dessa pessoa, né? Ter um preparo, ter não só a questão humana também é muito importante no desempenho da função do conselheiro tutelar, porque ele lida com pessoas, muitas vezes com pessoas em situação de vulnerabilidade, com situações de alguma dificuldade de vida ainda momentânea ou permanente, e ele precisa também ter essa questão humana bastante presente no seu trabalho, para que ele possa aplicar a lei de uma forma mais adequada, mais justa e realmente mais humana.
também demanda muito de ser muito detalhista, porque você está falando de um conselho que trabalha, lógico, em cima de toda uma constituição, mas em cima de um estatuto próprio de criança e do adolescente, um estatuto que é um dos mais bem vistos do planeta, né? Aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil. Também é importante que esse conselho também saiba utilizar bem todo esse conjunto de leis para conseguir atuar, né? Com certeza. Do ponto de vista técnico, a gente realmente considera o nosso estatuto bastante avançado. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele adota aquilo que a gente chama de doutrina da proteção integral, ou seja, a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Então, de fato, o conselheiro ele tem que ter essa aptidão de conhecer, não tecnicamente, de forma detalhada, porque isso também compete ao operador do direito, mas realmente saber o que a lei lhe confere, quais são as possibilidades que a lei lhe confere e de que forma ele tem que zelar por esse direito. Então, de certa forma, o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente é um requisito necessário para que o conselheiro possa desempenhar com maior efetividade, com maior eficiência a sua função. Promotor, nós estamos falando de participação, pegando a linha ainda da pergunta do Carlos. Quem pode votar no próximo domingo e quais são as exigências, documentos, o que é preciso levar para exercer o voto no domingo? O ideal é que a pessoa tenha capacidade eleitoral ativa, ela esteja com seu título de eleitor e com outro documento de identificação para que não haja nenhum problema. Documento de identificação com foto. Documento de identificação com foto. Pode ser uma CNH ou um documento de identidade. Só levar o documento? E o título eleitoral também. Com esses dois documentos, ela vai poder participar do processo eleitoral. E quais são os pontos, ou quais serão os pontos de votação? Eu não sei te estabelecer de cor quais são os pontos, mas que as pessoas podem pesquisar para ver qual é o mais próximo? Eu creio que no site do CMDCA eles já têm acesso aos locais de votação e acredito que esteja tendo feito uma campanha também para tornar esses locais públicos para que a participação popular seja maior possível. Só para lembrar, Leandro, também nos sites das prefeituras costumam ter ali Exatamente. também não só os locais de votação, mas também a lista dos candidatos e tudo mais. Até acesso por transparência das prefeituras, você tem acesso à pontuação deles anterior, então tem como ver todo o histórico de cada candidato e geralmente são utilizadas escolas públicas, né, para o município, para votação, então sempre tem uma perto da sua casa que vai estar aberta no próximo domingo. Perfeito. O horário de votação no domingo? Das 9 às 17 horas. O resultado da manhã. O resultado, a votação a princípio se estabelecido que era da forma eletrônica e a apuração, sendo dessa forma, deve ser uma apuração bastante rápida. Então, a previsão, pelo menos a notícia que eu tive, é que por volta entre as 18 e 19 a gente já tem o resultado do processo eleitoral. Mandato de quanto tempo? Mandato de 4 anos. Renováveis agora de forma indefinida, houve uma recente mudança na lei, então não existe mais limitação para que o conselheiro possa ser reconduzido ao cargo. Carlos, só a título de curiosidade, depois da eleição, você costuma receber os conselheiros para conversar? Tem algum praxe ali de inicial para que eles já se adaptem ao cargo? Então, o nosso contato com o conselho é permanente. Então, particularmente aqui na promotoria, nós fazemos reuniões constantes, reuniões periódicas com os conselheiros tutelares para que a gente possa estabelecer uma articulação adequada para a tutela desses direitos. Assim que terminada o processo eleitoral, os conselheiros passam aí por um processo de adaptação, onde eles são orientados, onde eles vão ser orientados de como eles devem proceder e se porventura algum outro conselheiro for reconduzido, isso também facilita o processo por já conhecer como é o dia a dia, como é a dinâmica do conselheiro, como ele tem que realizar as suas atividades. É um processo novo, obviamente, demora um tempo até que a pessoa eleita possa entender a dinâmica das funções, mas isso já é estabelecido e tão logo termina o processo eleitoral, possivelmente nós já vamos ter alguma reunião com os novos conselheiros, ainda que não tenham assumido o cargo efetivamente, o que acontece somente em janeiro, a gente já pode estabelecer algumas premissas de trabalho para o próximo mandato. Doutor, o senhor acompanha muito de perto esse dia a dia e esse segmento.
na tua avaliação até diante dessa experiência, qual é o maior desafio desse próximo período, dos próximos 4 anos do Conselho Tutelar? É uma pergunta que não é muito simples de resolver, né? É uma tese, né? Porque o problema da infância e juventude, eles estão relacionados aos problemas sociais em geral, né? É uma família desestruturada por conta de drogas, é uma família desestruturada por conta de uso abusivo de álcool por alguns dos seus integrantes, por questões de renda. Então, o problema da infância, eles estão diretamente relacionados a problemas gerais da sociedade. Obviamente, eles têm esses problemas específicos. E com relação a esses problemas específicos, o conselheiro pode auxiliar o CMDCA na elaboração de políticas públicas, pode auxiliar a prefeitura quando da elaboração do orçamento para que sejam destinadas verbas para programas dessa natureza, o que também é feito pelo CMDCA. Então, realmente o Conselho pode, identificando essas demandas específicas da infância e juventude, colaborar para que elas sejam concretizadas por meio de políticas públicas. Carlos Carvalho, derradeira. Até seria um pouco também nessa linha, a gente vê que o Brasil cada vez menos investe nessa parte social, né? Parece que se esquece um pouco disso, de tentar, entre aspas, influenciar a população, por exemplo, no combate de drogas, tentar dar mais informação na questão sexual, por exemplo, de também dar mais informação para se evitar a gravidez na adolescência e outros tipos, a melhora da educação para que não tenha evasão escolar e tudo mais, ou seja, é uma série de problemas que a gente está vendo por aí. Lógico, o senhor é a parte jurídica, o senhor recebe as leis e tem que trabalhar em cima delas, né? Mas ainda dá para avançar mais um pouco dentro dessas leis para melhorar isso? Não no âmbito geral, né? Porque aí também depende de orçamento e outras coisas, mas pelo menos uma coisinha ou outra que pode ser prioritária nos próximos anos? Eu acho que a construção, a construção depende de todos. Eu acho que a construção depende do Poder Legislativo, em elaborar leis que possam contribuir para essas políticas públicas da infância. Depende da concretização delas, principalmente pela questão orçamentária, do envolvimento do Poder Executivo. Da parte nossa, depende de, eventualmente, demandar as políticas públicas mais importantes que porventura não estejam sendo observadas. Então essa questão da realização desse direito de infância e juvenis é uma questão que ela é muito ampla e ela depende, na verdade, para sua concretização, do envolvimento de todos e de um prazo extenso, né? Não é algo que a gente consiga resolver da noite para o dia. Então a gente precisa realmente de um trabalho constante, um trabalho permanente, para que a gente possa identificar essas demandas, levar essas demandas para cada poder, para cada órgão, para que elas sejam, na medida do possível, haja uma evolução, haja uma superação dessas dificuldades, para que esses direitos consigam ser protegidos. É isso, Carlos Carvalho? É isso. Boa! Obrigado mais uma vez a você que interage conosco, você que curte, comenta, compartilha o Dia a Dia do Repórter Diário, informações importantes. Então, próximo domingo, eleição para o Conselho Tutelar. E aqui, gentilmente, direto do Fórum de Santo André, promotor de justiça, Juliano De Simone, atualizando essas informações, falando mais sobre o que permeia uma data, um calendário tão importante quanto esse, e principalmente o papel que é tão relevante, o Conselheiro Tutelar, que é tão falado no dia a dia da sociedade, mas que muitas vezes o seu trabalho, a sua função gera dúvida no dia a dia das pessoas. Promotor, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Fique à vontade para as suas considerações finais. Agradeço e o que eu posso, da forma como eu posso finalizar, é realmente pedir à população, pedir à comunidade que realmente compareça, exerça a sua possibilidade de voto, vote em pessoas que elas acreditam que vão realmente defender aí os direitos infantos juvenis. Legal. Carlos Carvalho, daqui a pouquinho, direto do estúdio do RDTV. Até lá. Exatamente. Até lá, Leandro. Até lá a todos. Obrigado, promotor, por ter nos recebido. Obrigado. Também obrigado à assessoria de imprensa do Ministério Público que nos ajudou a receber aqui essa entrevista. Lembrando que você que está curtindo no facebook.com/repórter diário, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, não só de Santo André, já que a gente está falando do fórum aqui de Santo André, mas nas outras cidades, pois a lei é a mesma, o conselho tem a mesma função, não muda de município para município. E você que também está no youtube.com/repórter diário, se inscreva no nosso canal, curta aí o nosso vídeo que também estará disponível no nosso canal no YouTube. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até